Ele pode reagir ou ele pode comer pressão, não é isso? Não são essas alternativas? Sim. A tendência, quando daqui para o fim do governo Trump, ele vai ter bastante tempo depois que resolver a situação na Ucrânia para dar atenção para cá. Das duas, uma. O governo vai escalar, ele pode inclusive interferir em mais interesses de empresas americanas no país e o americano também vai escalar, né? Ele pode escalar ou ele pode comer a pressão. Eu não sei o que vai acontecer, mas essas duas alternativas são possíveis. Vocês consideram impossível que daqui a 5 anos não tenha Facebook, não tenha YouTube, nenhuma empresa americana, e aqui só tem o WeChat e Alipay, como se fosse os Estados Unidos, como se fosse a China? Isso é Sim, impossível? é isso que eu falo. Isso é impossível, sim ou não? Não. Não sabemos, né? Está tendo um confronto e uma das partes vai arregar ou as duas partes vão escalar. Se escalar até o fim, o Brasil vai se desacoplar politicamente, economicamente dos Estados Unidos e vai se acoplar econômica e politicamente com o modelo da ditadura mais assassina da história da humanidade, não é isso? No primeiro mandato, ele promoveu uma redução histórica da carga tributária, estabeleceu praticamente uma situação de livre concorrência experimentada pelos Estados Unidos depois de décadas e décadas, né? E isso foi muito ruim para os chamados globalistas, que são aqueles que buscam os oligopólios e os monopólios através até do próprio Estado, utilizando barreiras de entrada, né? Sempre foi assim. Nessa área de tecnologia, as chamadas Big Techs, esses monopólios e oligopólios não necessariamente surgiram exclusivamente por intervenção estatal, mas se consolidaram, né? E para que se mantivessem, eles tinham que ter essa relação de simbiose com o poder político. Globalistas que ajudaram a derrubá-lo no seu primeiro mandato, por exemplo, o próprio dono da Meta, do Facebook, o Bezos, né? O Zuckerberg, né? O Jeff Bezos da Amazon, entre outros. Hoje eles estão apoiando o Trump, né? Então, na verdade, é uma situação totalmente diferente. Mas qual é a contrapartida? Obviamente, a contrapartida é mudar o cenário que o Trump teve no primeiro. E, nesse caso, é manter esses oligopólios, esses monopólios, solidificá-los. E justamente por isso que o Trump, por exemplo, impediu, eu acho que ele obrigou o TikTok lá na China a ser vendido, nos Estados Unidos a ser vendido para uma empresa americana, então que saísse dos Estados Unidos. Basicamente, manter realmente a possibilidade de não ter concorrência, né? Como a própria China faz lá no seu território. Na China não existe Facebook, não existe Google, né? Existe o próprio site de pesquisa deles tudo, lá. O WeChat, na verdade, que eu acho que engloba tudo. Que é tem TikTok, que é uma empresa, mas sem putaria. Né? Mas são empresas diretamente ligadas ao esquema do Partido Comunista Chinês. O TikTok, aqui e lá, TikTok, Quai, é tudo intimamente ligado ao governo chinês, não é isso? Pode ser que aconteça isso. Imagine, o Brasil daqui a pouco não tem mais essas empresas Google, Facebook, não tem nada. Vai pegar só o que vier da China. Entendeu? Ou até da Rússia também, talvez. A Rússia, por exemplo, já é uma situação diferente. A rede social lá dela é específica também. Eu me esqueci o nome. Mas lá também não tem Facebook, também não tem o chinês. Que eu acho que é VK, não é isso? Onde é a rede social mais popular. Mas, enfim, a questão toda aí basicamente que o Renato está falando é que o Brasil realmente pode dar um azar de ficar do outro lado. É como se os Estados Unidos percebessem que não vale a pena querer interferir no Brasil, deixar o Brasil como está a Venezuela, por exemplo. Aí. Agora, a pressão maior que o americano pode fazer hoje não é atacar pessoalmente Inclusive, reitero, Alexandre de Moraes armou muito mais pessoas do que Bolsonaro. Foi uma decisão pessoal do Alexandre de Moraes, a decisão que acabou com a limitação do armamento nas guardas municipais de cidades abaixo de 500 mil habitantes. Alexandre de Moraes, inclusive, deu tapa na mesa, tem que acabar com esse negócio de não subir da polícia não subir em morro. Ele falou categoricamente esse mês aí que, por ele, a polícia entrava, subia o morro com as armas mais pesadas possíveis, não teve essa Moraes disse isso aí? Não Moraes sabia, falou, não. os caras, não, calma, vamos encerrar esse julgamento. Né? Da DPF, ele falou contra a DPF? Já tava passando da hora desse negócio aí, passar o rodo, não é isso? Tava por fora disso aí. Você viu que essa semana, não sei se é boato, né, mas foi amplamente noticiado que o 2 e o 3 fizeram uma proposta de acordo com o governo brasileiro para fechar com Lewandowski e Lula? Para reduzir a criminalidade no Brasil. Você viu essa, não? Eu vi. Mas, rapaz... Agora explica o que é o 2 e o 3 pra galera que tá assistindo, as facções criminosas. PSV e o PCC, não é isso? Rapaz, será que o PC e o CFC... Se eles fecharem um acordo formalmente, eles vão ser reconhecidos como governo nesse país. Tem território, não é isso? Tem população, só falta reconhecer que tem governo, não é isso? Na verdade, Renato, esses caras das facções criminosas, antigamente eles viviam no submundo, né? Atualmente eles já estão
infiltrados nas hoje em dia, instituições. os marginais é o homem. O marginal é o homem, né? Se você não é mulher, você não é trans, lá você é você é um ser de segunda categoria que tem menos direitos, não é isso? É isso, mas eles se infiltraram na instituição, participam diretamente do financiamento de candidaturas, lançam candidatos próprios, tem juízes bancada, ligados juiz. a eles. Então esses caras, na verdade, perceberam que não precisa mais ficar se escondendo. Daqui a pouco eles vão querer dar entrevistas coletivas. O cantor do cara hoje não é famosíssimo, públicas. foi preso ontem, o Oruan, filho do Martinho VP. Pois celebridade, até o funcionário da Brado Prenderam canta as músicas aqui. Tava cantando, já foi solto, pagou fiança. É isso, mas é isso. Cantando pneu nós vivemos um uma situação. narco-estado mesmo. Nós vivemos uma situação de estado falido, de estado de exceção. Uma das características clássicas do estado da erosão tributária que gera o estado falido, o estado arrecadar cada vez menos. Você acha que Lula cortou o financiamento à metade porque quis? Você acha que Lula aumentou para 40% o financiamento mínimo da Caixa porque ele quis? Você acha que Lula não queria distribuir mais financiamento não lá tem da... como mesmo. É isso, porque não arrecada mais. É isso. Se Lula quisesse, se Lula pudesse, ele não teria 10 vezes mais financiamento público para dar para os amigos? Mas ou não? você acha que mesmo assim ele não vai abrir mais novas linhas de crédito para, inclusive, fortalecendo a próxima campanha? Rapaz, Mesmo ele com está essa cortando as situação? que existiam, a linha de crédito que gera o alimento da população foi cortada. Mais ligado ao assistencialismo. Você está falando de produtor rural. Mas não tem um assistencialismo mais eficaz do que reduzir o custo do alimento? Tá acabando, pô. O cara que produz a comida, o leite, o milho, o trigo da população, cortou, acabou. Não cortou o financiamento do grande produtor? Como é o nome do negócio? Até bem Safra, né? Não acabou o plano safra? O cara que compra a casa dele, 1/3 do PIB do Brasil é a construção civil, não é isso? Pois é. E cortou, agora o financiamento era de 20 para 40, o mínimo de dar entrada no financiamento imobiliário, não é isso? Não está aumentando? Quase dobrou já nos últimos 2 anos o financiamento imobiliário? Vai dobrando o juro, vai aumentar ou diminuir o número de pessoas que querem financiar uma casa? Esse país aí vai ter mais ou menos gente no Brasil daqui a 10 anos. Tem mais gente com a minha idade do que com 4 anos. Salvador já tem 12% menos de pessoas que o Pipo. A tendência é os imóveis nesse país valer mais ou menos. E fazenda nesse país, se meter cepo cambiário, se meter imposto de exportação, Renato, terra nesse país vai valer mais ou menos. Vai ter crise imobiliária, você acha, Léo Dias, também? Que em termos reais, em dólar, tem algum imóvel aqui em Salvador que vale mais do que valia 10 anos atrás? Não, é evidente que não. Pois é. Se você for pagar o IPTU, o cara vai dizer se o valor venal do imóvel é X porque você está te cobrando tanto. Só que você não encontra a metade, né? Então você vale isso, então compre aí esse valor. Na moral, pode ver, né? Na verdade, mostra que não é sua propriedade privada, não tem nada, né? O único o voto Estado real que controla o seu imóvel. Pois é. O único voto real é o que você faz com o seu dinheiro. A chance do seu voto na urna ser decisivo é menor do que você ganhar na loteria. É isso. Quantas pessoas votam? Quantos votos decisivos pode ter? No máximo 1, não é isso? Hein? Pois é.